Bom dia, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são 7 horas e 30 minutos, manhã do dia 16 de agosto de 2024, sexta-feira, sextou, chegando o nosso final de semana. Deus abençoe, graça e paz. Sou o pastor Dimas Pimentel, estamos juntos mais um dia. Graças a Deus. Você já deu graças a Deus por ter acordado? Muitos não acordaram, muitos estão em leitos hospitalares, muitos estão por trás de presídios. Mas você está livre, sabe? Sua vida está livre, você vai e vem para onde você quer, você só depende da tua fé, da sua força de vontade. Amém? E nessa manhã, meus queridos, eu queria trazer um assunto bem interessante para nós. Eu quero falar sobre atitudes que nos esfriam na vida cristã. Tem situações que nos esfriam, tiram a nossa vontade, perdemos as nossas forças. E lá em Timóteo, na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 4, versículo 6 ao 8, diz assim, abre aspas, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. E em Romanos, capítulo 8, versículos 35 ao 39, também diz o seguinte, abre aspas, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus, muito obrigado, Pai. Cubra-nos com a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Então, baseado nesses dois textos que nós lemos aqui, 2 Timóteo, capítulo 4, 6 a 8, e Romanos 8, versículos 35 a 39, eu quero falar sobre atitudes que nos esfriam na vida cristã. Então, você sabia que os rios nascem nos lugares mais altos da terra? E lá onde ele nasce, a água é clara e pura, ela é sem contaminação. Mas à medida que ela vai passando passando pelas cidades, bairros, córregos, ela começa a se poluir, se sujar, pois as pessoas jogam nelas todas as sujeiras. A vida do cristão, ele é semelhante a esses rios, porque diariamente nós sofremos influências negativas que podem nos levar ao afastamento da vida cristã. E nós precisamos entender que esse afastamento da vida cristã nos traz prejuízos. Quero mandar um abraço, Flávio, meu irmão, meu vizinho, Deus abençoe grandemente, Flávio. Derrame bênção sobre a tua vida. E observe que o rio nasce no alto. Foi Deus que possibilitou, e é Ele que possibilita em nossas vidas todas as coisas. Então eu quero tratar sobre o que nos afasta da vida cristã. O que é que nos esfria?
Primeiro ponto que eu quero tratar aqui é você deixar de ler a Bíblia. Sabe? Porque nós devemos prosseguir no conhecimento de Deus. Paulo fala isso a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 15. É através dos decretos de Deus que conhecemos a sua vontade e com isso nos tornamos sábios para a vida e para a salvação. E em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, nos ensina que a palavra de Deus traz as correções para os nossos deslizes e comportamento. Ela é verdadeira e eficaz para a correção do homem, habilitando ele para a santidade. A partir do momento que ela nos corrige, ela nos habilita para a santidade. Também porque a palavra de Deus, ela é um guia para o encontro da felicidade. Paulo escreveu isso a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 11. Ela é um guia para o encontro da felicidade. E para nós, cristãos, a nossa felicidade é a certeza de que reinaremos com Deus na vida eterna. Tem pessoas que eu falo sempre isso aqui, tem pessoas que dedicam pouco tempo aqui a Ele, mas querem ter uma vida eterna. É aqui que nós preparamos a nossa vida eterna. E a Bíblia precisa ser o nosso alimento diário. Alimento espiritual diário. Então, será que a Bíblia tem sido o seu alimento diário para a sua alma? Então, se você não lê a Bíblia, poderá ser enganado com as ideias erradas do mundo. É a Bíblia que não nos deixa a sermos levados pelas ideias erradas do mundo. Segundo ponto é deixar de falar com Deus, deixar de orar. Tiago trata isso lá no capítulo 5, versículos 14 ao 16. Deixar de orar. Porque o cristão que ora tem uma vida vitoriosa. Temos a certeza de que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. E as ciladas do inimigo não prevalecerão sobre as nossas vidas. Porque nós temos Cristo Jesus. A Bíblia diz assim: eis que bato à porta, Jesus. Se alguém abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. No coração. Então, se você tem Jesus no coração, quando Satanás bater para entrar, Jesus vai ser o recepcionista e vai dizer para ele: olha, aqui não é o teu lugar. Por quê? Porque a oração nos coloca em comunhão com Deus. Jesus orava e conversava com o Pai e deixou esse exemplo aos discípulos. A oração é algo que nós podemos fazer. Nós temos essa liberdade plena de falar com Deus a qualquer hora, a qualquer momento. Como é que está a sua vida de oração? Eu gosto de começar orando sempre agradecendo a Deus. Agradecer. Agradecer a Deus pelas coisas é sinal de que você está dando a Ele toda a glória e todo o poder. Porque é Ele que possibilita todas as coisas. Então, a primeira coisa que nós falamos em oração é agradecimento. Obrigado, Deus, por mais um dia de vida. E depois, apresentar a Ele seus pedidos de ajuda para a solução para os seus problemas. Agora, lembre-se que para solucionar um problema, você tem que se mover. Você tem que se movimentar, você tem que agir. Sabe? Então, a primeira atitude negativa que nos afasta da vida cristã é a leitura da Bíblia. A segunda é deixar de orar. E nós temos também atitudes negativas, né? Então, precisamos saber isso.
Então nós temos as duas atitudes que nós lemos. Agora nós vamos falar algo também bem interessante que a primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 10 ao 13, nos fala. Quando nós deixamos de testemunhar. Por que nós devemos demonstrar nossa crença em Deus? Nós devemos. No versículo 10 ao 11 aqui da primeira carta de João, no capítulo 5, ele diz que é a certeza de que através de Cristo Jesus nós somos salvos. Então nós precisamos demonstrar isso para as pessoas, que nós somos diferentes. Salvo. Pessoas salvas agem de uma maneira diferente. E quando você age diferente, as pessoas vão olhar que você é diferente. Só acessa o extraordinário quem leva uma vida extraordinária. Por quê? Porque o nosso testemunho edifica a nós mesmos e aqueles que estão à nossa volta. Mostra que Deus já nos garantiu a vida eterna. E é por isso que nós devemos crer em Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor. Tem muitas pessoas que têm se envergonhado de ser cristão. Eu lembro alguns anos atrás que eu estava na faculdade e tinha uma professora, ela era professora de egiptologia. E ela não era cristã, protestante. Imagino que ela era cristã católica. E ela estava dando uma aula sobre o estrangeiro no Egito. E no meio da aula eu percebi que ela estava falando de José. Aí eu peguei a Bíblia que estava na minha bolsa, abri, e pelo que ela estava falando eu fui lá e entrei e comecei a acompanhar ela ali entre Gênesis 32 até o 49 ali. Então, ela olhou para mim assim e falou: qual o seu nome, aluno? Eu falei: Dimas Pimentel. Ela falou: você está acompanhando com a Bíblia? Eu falei: tô. Ela falou: eu também tô dando aula pela Bíblia, por textos que estão na Bíblia. Tinha um monte de cristãos em sala de aula, crente, protestante, evangélico. Ninguém tinha Bíblia. Nós precisamos testemunhar, não sermos agente secreto de Cristo. Então eu percebi que aqueles ali não queriam testemunhar para não se envergonhar, serem envergonhados. Sabe? Aí quando acabou a aula, alguns vieram falar comigo, mas quem mais se aproximou eram pessoas que não eram cristãos. Aí a gente pega aquela situação: como é que pode Pedro ter negado Cristo 3 vezes? E Pedro andava com Jesus. Ele ouvia Jesus, ele via Jesus fazer os milagres. Mesmo assim ele negou 3 vezes. O testemunho ele é importante, principalmente para aquele que dá o testemunho. Sabe? Então nós vimos 3 atitudes negativas que nos afastam da vida cristã, que é deixar de ler a Bíblia, deixar de orar e deixar de testemunhar. Agora, a última atitude é deixar de frequentar um ambiente cristão. Uma igreja, uma reunião de crentes, de cristãos. Porque a comunidade, o ambiente, nos coloca em comunhão com os irmãos. Sabe? É igual quando você tira um graveto pegando fogo da fogueira para acender alguma coisa e deixa ele fora. Em instantes ele se apaga. Ele volta ao estado anterior, original, sem o fogo. Porque no ambiente crescemos espiritualmente e somos edificados. E longe desse ambiente cristão, da igreja, nós nos acomodamos e não buscamos a Deus. E nós precisamos dar prioridades na nossa vida também a esse ambiente cristão, a esse culto. Muitas vezes aparecem programas na TV que nos tiram desse ambiente. Amigos, outras vezes pequenas enfermidades.
sabe? E essas coisas nos afastam do ambiente cristão, do culto. Então falamos sobre essas 4 atitudes negativas. Deixar de ler a Bíblia, deixar de orar, deixar de testemunhar e deixar de frequentar o ambiente cristão, uma igreja. Essas 4 coisas podem nos afastar da vida cristã. Não se afaste de Deus, porque é Ele quem derrama bênçãos em sua vida e lhe dará poder para vencer aquilo que nos atormenta, aquilo que está te atormentando, que causa tanto mal. Então que hoje você possa, primeira coisa é renovar o seu compromisso com Deus. Ou seja, conhecendo mais as Sagradas Escrituras, lendo a Bíblia, buscando a Deus em oração, orando, testemunhando, vivendo o amor de Deus e participando de reuniões no ambiente cristão ali. Lembrar que tudo o que você faça é para a glória dele, glória de Deus, ou para negá-lo. Perseverar na vida cristã para não se contaminar com as coisas do mundo. Perseverar na vida cristã para recebermos o que Deus nos ensina. Se quiserdes me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Isaías 1,19. Que Deus abençoe, queridos, e derrame bênção sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Graça e paz. Deus abençoe.